Oi, gente, professor Leandro Knebel aqui. Hoje vamos fazer mais uma aula de filosofia. Vamos falar da filosofia do primeiro ano. O assunto de hoje é a dúvida. Por que é importante a gente ter dúvidas? Você alguma vez na vida já sentiu dúvida? E a imagem para a gente estudar esta aula é a figura de São Tomé, aquele personagem encontrado na Bíblia que acompanhou Jesus. Aí nós temos uma famosa frase de São Tomé: ver para crer. Você já ouviu essa frase? Eu só acredito vendo? Pois é, quem falou foi São Tomé. Está registrado nos evangelhos da Bíblia cristã. Então hoje nós vamos refletir sobre a importância da dúvida. E quando se fala em dúvida, tem uma palavra que é a indagação. Você já ouviu essa palavra? Já ouviu essa expressão? Indagação. O que significa isso? Indagar é a gente se perguntar, a gente se questionar as coisas, questionar por que as coisas são do jeito que são. Em filosofia a gente estuda a importância da pergunta, a importância de perguntar. Você já parou para pensar por que é importante perguntar? Você já parou para refletir que todas as respostas que a gente tem na nossa vida vêm por causa de uma pergunta? Quando se faz uma pergunta, se tem uma resposta. Essa é a importância de se perguntar. Você já observou uma criança? As crianças são mestres na arte de perguntar. Observe uma criança de 5 anos. Quantas perguntas essa criança faz durante o dia? E a atitude filosófica, ela deve ser nesse sentido. Perguntar. Quando você não sabe, quando você tem dúvida de alguma coisa, deve perguntar. Quando se pergunta, se tem uma resposta. Estudando em filosofia, nós temos a atitude filosófica. O que é a atitude filosófica? É essa atitude de perguntar, atitude de ter dúvidas. Essa é uma das principais atitudes na filosofia, porque o filósofo, ele sempre está perguntando, ele sempre está questionando, está indagando o porquê das coisas, o como, o quando. Então, a atitude filosófica é essa atitude questionadora, indagadora, porque o filósofo, ele precisa perguntar. E a nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com certeza será muito mais produtiva, muito melhor, se nós também assumirmos essa atitude filosófica. Também em filosofia nós temos dúvida filosófica. Como que é uma dúvida filosófica? É essa dúvida estruturada, uma dúvida que exige respostas mais racionais, que a razão consiga entender. E aí tem aquela questão da regra da razão. O que são as regras da razão? Porque quando você faz uma dúvida filosófica, é necessário que ela seja respondida segundo as regras da razão, ou seja, seguindo um método, um passo a passo, para que você chegue a uma resposta bem estruturada, bem lógica, que seja possível ser entendida racionalmente. Então, na aula de hoje, é importante a gente se perguntar: será que eu estou duvidando? Será que eu tenho dúvidas? As minhas dúvidas, elas estão estruturadas? As coisas que passam na vida da gente, a gente simplesmente aceita ou a gente se questiona? A gente faz as indagações?